O que é produção textual? Produção textual é o processo de criar textos para comunicar ideias, sentimentos e informações, de forma clara e organizada. Essa habilidade é essencial no dia a dia, desde mensagens e e-mails até trabalhos escolares e provas. Dominar a escrita abre portas para o sucesso acadêmico e profissional. Por que praticar? Porque praticando nós criamos pensamento crítico, comunicação eficaz e sucesso, tanto escolar quanto profissional. A escrita, ela desenvolve a capacidade de analisar, questionar e formar opiniões fundamentadas. Escrever bem melhora a sua forma de se expressar, tornando suas ideias mais claras e convincentes. Sucesso escolar e profissional. Boas habilidades de escrita ajudam em provas vestibulares e preparam você para, então, o mercado de trabalho. Que tipo de textos você vai produzir? Narrativo, descritivo, argumentativo, carta, e-mail e relatórios. Estrutura básica de um texto. Introdução. Apresenta o tema e chama a atenção do leitor. É o primeiro contato que o leitor tem com suas ideias. Desenvolvimento. Expõe os argumentos, fatos ou descrições. É o corpo do texto, onde você desenvolve as suas ideias principais. E conclusão. Finaliza com uma ideia, reflexão ou solução. Reforça a mensagem principal do texto. Leia atentamente o tema proposto com atenção. Faça um brainstorm de ideias relacionadas, uma chuva de ideias, um rol, uma lista com todas as suas ideias. Organize as ideias em tópicos ou esquemas, defina o tipo de texto adequado ao objetivo, para que você está escrevendo, identifique quem é o seu público-alvo. Como construir uma boa introdução? Apresente o tema claramente. Deixe claro, desde o início, qual é o assunto do seu texto. O leitor precisa entender rapidamente sobre o que você vai falar. Use frase de impacto ou pergunta. Comece com algo que chame a atenção, uma pergunta instigante, um dado surpreendente ou uma afirmação marcante. Lembrando que esta pergunta deve ser respondida ao longo do texto. Indique a linha de raciocínio. Mostre ao leitor qual o caminho o texto vai seguir. Isso cria expectativa e organiza a leitura desde o começo. Desenvolvimento. Como organizar os seus argumentos? Separe cada argumento em um parágrafo. Cada ideia merece o seu próprio espaço. Dedique um parágrafo para cada argumento, começando com uma frase tópico clara e desenvolvendo o raciocínio de forma completa. Use exemplos e dados para fundamentar. Fortaleça seus argumentos com evidências concretas, estatísticas, citações de especialistas, exemplos do cotidiano ou fatos que comprovem a sua tese. Mantenha a coerência entre as ideias. Conecte os parágrafos de forma lógica usando conectivos como além disso, por outro lado, dessa forma, o leitor deve seguir o seu raciocínio sem dificuldade. A importância da conclusão. Reforce a ideia principal, retome o tema central e deixe claro qual foi sua posição ou a sua mensagem ao longo do texto. Apresente uma reflexão ou solução. Proponha uma ideia final que faça o leitor pensar ou indique caminhos para desenvolver o problema apresentado. Evite introduzir novos temas. A conclusão não é lugar para novas informações. Foque em fechar o raciocínio de forma clara e objetiva. Linguagem clara e adequada. Use frases curtas e objetivas para facilitar a compreensão. Evite gírias e linguagem informal em textos formais. Varie o vocabulário para tornar o texto mais rico e interessante. Seja preciso nas palavras escolhidas para expressar as suas ideias. Revise sempre o texto para garantir clareza e coesão e coerência. Coerência é o sentido lógico do texto. As ideias precisam se complementar e seguir uma ordem que faça sentido para o leitor. Sem coerência, o texto fica confuso e difícil de entender. Coesão é a conexão entre frases e parágrafos. Usamos conectivos para ligar as ideias, porém, portanto, além disso,
contudo, assim, dessa forma. Erros comuns na produção textual: ideias confusas e desorganizadas, falta de planejamento e estrutura, erros gramaticais frequentes, parágrafos sem conexão lógica e conclusão fraca e inexistente. Faça uma leitura do seu texto e veja se você encontra algum desses erros dentro da sua escrita. Depois de feita a revisão, planejamento antes de escrever, estrutura clara, introdução, desenvolvimento e conclusão, revisão cuidadosa do texto, uso correto da norma culta, coesão e coerência das ideias. Espero ter ajudado vocês e até a nossa próxima aula.